Olá, divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada de hoje. E o nosso programa hoje vai trazer uma pessoa muito mais do que especial, um querido amigo, Danilu, é cantor, artista, modelo, lindo de morrer. Nossa, da Jurema o que é? Você é? Eu, É, na Jurema, é. eu sou um discípulo de Jurema consagrado. Discípulo de... Então tem tudo. Olha, ele é esotérico, ele é bruxo, ele é tudo que eu falei, cantor, ator, é maravilhoso. Então assim, é completo, é uma pessoa, é um ser humano completo, porque ele é de um coração maravilhoso. Querido, seja muito bem-vindo. Eu tô tão feliz de você estar aqui. Eu que agradeço, Muito Thaís. gostoso, muito Muito obrigado pelo gostoso. convite e saudações élficas. E é Além de isso. tudo, ele é um elfo maravilhoso também. Eu tô aqui hoje muito feliz e vamos conversar. O programa fala sobre cozinha, mas eu ia trazer uma coisa bem gostosa, mas não rolou. Ele vai trazer no Numa próximo, próxima gente. eu trago a minha torta élfica, a torta dos gnomos. Aí vocês Ai, que vão gostoso. salivar. Mas hoje não deu. Não tem Fui pegar o trem problema. lá na geladeira, tava todo mofado. Falei, não deu. Que Vai, pena. mas vai valer. Ao próximo a gente aprende. Depois vocês entram em contato com ele, pede a receita, é tudo por aí. Querido, eu sei que você tem uma formação toda artística, ele tem uma voz maravilhosa, linda de morrer. Você é Eu sou contratenor. contratenor. Isso. É O uma que, voz... que é um contratenor? Contratenor, né? É a voz que sobrepõe a voz do tenor. É uma voz masculina, mas que vem acima, depois da voz do tenor, por ser mais aguda. Existem 3 tipos de vozes masculinas. Então vamos lá. São 3. A mais grave é o baixo, aqueles homens que têm a voz bem grave, tipo Tim Maia, que tinha um vozeirão. A voz, aí eu vou pular essa do meio e vou falar para mais aguda. A mais aguda são os tenores. E a voz do meio, a voz intermediária, são os barítonos, né? E aí o que acontece? Veio o ser bizarro da história, tum, né? Ele vem aqui, então, baixo, barítono, tenor, e aí vem os contratenores, que são os homens que têm a facilidade de cantar nos naipes das vozes femininas. Porque a sua voz Sim, dá esse... porque as 3 vozes femininas são a mais grave, contralto, a mediana, a voz do meio seria as mezzo-sopranos, as mezzo-sopranos ou meio-sopranos, e a voz mais aguda feminina são as sopranos, né? Então, o contratenor, ele pode ser um contratenor que canta com uma voz mais grave, como as contraltos, ou ele pode subir até ter uma extensão que vai até a voz das mezzo-sopranos, ou ter uma voz muito aguda, como Edson Cordeiro e tantos outros contratenores que tem pelo mundo, né? Que cantam, são contratenores sopranistas, né? Eu, quando mais jovem, fui muito sopranista. Eu falava, nossa, eu sou muito sopranudo. Como é que você descobriu esse seu dom? Cantando, porque assim, na verdade, eu estudei em colégio de freiras. E lá nós tínhamos como matéria, né? Não era só algo para... aleatório, não. Mas nós tínhamos como matéria a música, assim como o ensino religioso. Então nós cantávamos no coral, tínhamos as aulas teóricas, tá. e sempre que só que assim, todo menino é sopranino ou contraltino. Por quê? Menino na fase da infância, até chegar à fase da puberdade, que é quando começa a mudar a voz, ele tem a voz aguda. Não tem essa diferença de voz de menino e de menina. Todos falam agudos, de uma forma aguda, com uma voz mais agudinha. Então eu me destacava entre as meninas e os meninos do coral, porque eu tinha a voz muito aguda. Então, sempre que tinha algum evento que tinha que cantar, fazer um solo de uma Ave Maria, de uma Aleluia, de Wolfgang Amadeus Mozart, chamo Danilo. Danilu é meu nome artístico, mas lá na escola era meu nome, né, normal. Chamo Danilo para cantar. Então eu solava. Por quê? Minha voz minha extensão era muito alta, muito grande. Então, com o tempo, e eu sempre ouvia as cantoras líricas, gostava de cantar as áreas de óperas das cantoras líricas que eu mais apreciava, como Maria Callas, Montserrat Caballé, Quirite Kanawa. Aquele dueto dela com o Freddie Mercury é maravilhoso, fabuloso, né? é fabuloso. E aí, quando eu conheci o Edson Cordeiro com 12 anos de idade, minha mãe me levou a um show dele. Ele começou a cantar algumas músicas do show e eu conhecia as músicas, porque eu já ouvia em casa. Eu tive uma educação musical assim maravilhosa. Minha mãe ouvia desde Janis Joplin a Maria Callas.
Então, quando ele começou a cantar uma música de Nina Hagen, chamada Naturtraining, uma música alemã, eu comecei a cantar aquilo e ele ouviu do palco com toda a banda que ele tinha enorme ali, ele percebeu que eu estava cantando e dando todas as notas agudas. Minha mãe, por sua vez, mais duas amigas eram presidentes do fã-clube dele. Quando nós fomos ao camarim, que elas foram me apresentar para ele, ele falou assim, olha, Cidinha, o seu filho é contratenor, coloque ele para ontem para estudar. E aí minha mãe ralou muito para conseguir um conservatório onde aceitassem a mim, porque a voz do contratenor é muito específica. E aí conseguiu, na Zona Leste de São Paulo, no bairro da Penha, o Conservatório Artístico Musical Bela Bartók, né? Ela conseguiu me matricular lá e, graças aos deuses, eu tinha uma professora chamada Costanza Schiralli, italianíssima, que foi uma garota prodígio. Já aos 9 anos de idade, ela já excursionava pela Europa toda com o pai dela, tocando piano. Então, ela veio para o Brasil e se estabeleceu aqui e dava aula neste conservatório. Então, eu fui o último aluno de Costanza Schiralli. Olha. Ela faleceu com 98 anos. Nossa. Eu fui o último aluninho dela e ali ela desenvolveu a minha voz. Ela já me apresentei, já trabalhei com muitos contratenores e tem que ter um cuidado extremo para que não corrompam esse seu timbre. E aí comecei a estudar, me formei nesse conservatório, de lá fui para a USP, fiz Coral USP com Alberto Cunha, falecido Alberto Cunha, e com a maestria na Naomi, estudei com eles e não parei mais. Na mesma época lancei meu primeiro show em 96. Em 1996 eu fiz o meu primeiro show, que chamava Danilo Rodrigues Ópera Broadway. Então eu cantava temas da Broadway e as mais famosas áreas de óperas, todas para as vozes mais agudas. Da Broadway, o que você cantava? Eu cantava Memory, do Cats, então né? canta um pedacinho. Eu amo essa música. Not a sound of the pavement as the moon lost her memory. She is whining alone in the lamplight. The withered leaves collect at my feet, and the wind begins to mourn memory. Ai, é maravilhoso, é muito lindo. E essa música faz parte de uma peça chamada Cats. Sim, de Andrew Lloyd Webber. É lindo. Sim, e eu sempre fui muito você sempre foi fã. Fã de Andrew. Andrew e da Sarah Brightman. Que era naquela época, estou falando da década de 80, gente. Década de 80, a melhor fase do universo neste planeta, para nós que estamos aqui encarnados e para que estiveram aqui. Então, era um período de grande projeção dos musicais da Broadway. Né? Então, Andrew se destacou muito, tanto que ele escreveu um musical Fantasma da Ópera, The Phantom of the Opera, inspirado na voz de Sarah Brightman. Ele criou a personagem para ela, Christine Dye. Né? In sleep he sung to me, in dreams he came, my voice has come to me and speaks my name, and do I dream again, for now I find the phantom of the opera is there inside my mind. É lindo demais. Olha, eu assisti 3 vezes o Fantasma da Ópera. Assisti 2 vezes em Londres e 1 vez em Nova York. Eu não consegui assistir em Londres, porque eu não conheço Londres ainda, mas em Nova York eu assisti 2 vezes também. É viciante. Nossa, é muito lindo. Aí o pessoal fala, mas você foi 3 vezes. E, gente, cada vez é diferente, porque é muito bonito. Sim, fora que teve as adaptações também, 2 teve aqui no Brasil também, né? Sim, com a Chiara Sasso e com a Sara Sarris. E, nossa, e o Saulo Vasconcelos, que fizeram, pra mim foi a melhor. Eu assisti a primeira vez em 93 e ainda era Sara. Então,
Ah, você assistiu com a Sarah Brightman? Sim. Então foi isso, eu montei o meu show inspirado nesse repertório lindíssimo e foi até eu chegar em 99 e fazer meu primeiro teste para o musical da Broadway. E aí eu passei pro Rent, um musical de Jonathan Larson, o Rent também, que era uma fusão de ópera com rock. Uhum. Né? Então lá eu fiz vários personagens, né? E eu era como nós chamamos os musicais de stand-by. Então eu tinha um personagem pequeno na peça, que era o Paul, líder do Provida. E aí, quando era necessário em outras cenas, eu entrava com vários outros personagens, sempre cantando muito, dando apoio ali pro elenco principal. Uhum. E se algo acontecesse com um dos atores, que no caso era o André Dias, que fazia o Angel do Monty Schunart, eu era o substituto principal dele. Tá. Então, você fez aqui no Brasil? No Brasil, tá. No Brasil, né? Porque essa peça ficou anos, né, também em cartaz. Não, na verdade o Rent estreou em novembro de 99 e foi até janeiro, fevereiro de 2000. Mas aqui? Aqui no Brasil. Agora, na Broadway, ele começou como Off-Broadway. Ele não era dos principais teatros da Broadway. Ele começou como Off-Broadway. Infelizmente, Jonathan Larson faleceu antes da peça estrear. Então ele não viu o sucesso que o musical dele fez. Viu do plano astral, né? Mas o pai dele hoje, né, o Papa Larson, que sai por todo o mundo levando o musical para os países, ele acompanha toda a montagem, os ensaios até a época de estreia. Então o Papa Larson esteve no Brasil conhecendo o nosso elenco brasileiro e chegou a dizer em toda a imprensa nacional e internacional que depois do elenco original, o melhor elenco até então estava sendo do Brasil. O Brasil tá. E deveria ter mais peças como essas, né? Sim, sim. Quem carrega muito essa bandeira é a... Ai, perdi o nome da atriz, meu Deus, famosíssima. Cláudia Raia? Cláudia Raia, Cláudia Raia, ela compra vários direitos, o Miguel Falabella também, eles fazem várias montagens. Fazem coisas maravilhosas. Sim. Eu fiz este musical, depois eu cheguei a passar por um musical chamado Les Miserables, mas na mesma época o Billy Bond, que estava na direção e produção do Rent, montou um musical em homenagem aos Beatles, chamado, nos Estados Unidos, um musical que também era off-Broadway, chamava All You Need Is Love. Né? All You Need Is Love. E aí, quando veio para o Brasil, ele resolveu mudar o nome, porque como ele comprou os direitos autorais, você pode dar ali a sua pincelada. E aqui ele trouxe o musical como Give Peace a Chance, deu uma chance à paz, e traduziu para o português. E, coincidentemente, né, eu não acredito na casa, mas na época, na semana, no dia da estreia, um dos integrantes dos Beatles faleceu. Ai, eu não vou lembrar agora o nome dele, eu tô tentando puxar. E John Lennon já tinha morrido, né, os 50 chegando. Aí... Só te dar um alerta, os 50 chegando. E aí, então o que aconteceu? O cara morre na semana de estreia do nosso musical sobre os Beatles, né, que chamava Deu uma Chance à Paz, uma homenagem a John Lennon e aos Beatles. Lotou o teatro, teve padre na porta do teatro, uma missa, com todo mundo segurando velas na porta do teatro, aí depois todo mundo entrou, não coube todo mundo. Billy Bond enlouquecido, conseguiu um telão, botou na porta do teatro pro povo da rua assistir e a gente estreou. Que legal. Com um mês de ensaio apenas. E a gente ali. E fazendo... foi um sucesso. Foi maravilhoso. Então, assim, pra mim foi uma troca bacana, né? E depois eu saí dos musicais, comecei a trabalhar estudando muito sempre. Estudei com Caio Ferraz, depois da Escola Municipal de Música. Comecei a fazer aulas particulares com Caio Ferraz, né? Que inclusive quem me indicou este professor foi o próprio Edson Cordeiro, a qual eu tenho tamanha admiração e respeito pelo trabalho dele, pela voz dele, né? E por ele, porque ele foi um dos meus grandes inspiradores. Ele me indicou o Caio e eu fui estudar com Caio Ferraz. Nós vamos para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Olá, divinos e divinas encantados. Quero convidá-los a assistirem o nosso programa diariamente às 1h30 da tarde e quero convidá-los também para que vocês me sigam nas nossas redes sociais, @adivinalinha e @sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter informações, vocês vão ter grandes coisas acontecendo e eu espero todos vocês. Então venham para a Cozinha Encantada, a gente traz convidados especiais e sempre um assunto diferente para vocês. Tá bom? Até lá e venham com a gente. Retornando, agora ele vai contar um pouquinho
dessa parte que ele sai dos musicais e até chegar à parte de cruzeiros marítimos, maravilhoso, que ele fez o ano passado. Sim, eu comecei eu lembro que no início da década de 2000, né? Eu fiz um curso, eu fui para estudar cinema em Amsterdã. Fiz muitos contatos lá, porque eu conheci gente do mundo inteiro. E sempre ficou aquela coisa, quando eles me ouviam, você tem que cantar em navio, você tem que cantar em navio. Só que, gente, eu me metia de doido pra viajar lá pra fora, mas eu não falava inglês fluente na época, nem falo até hoje, né? Eu sou um bom information. Mas passou-se muito tempo, cheguei a morar na Itália, fiquei 3 anos lá, estudei mais música, entrei de cabeça no período barroco, estudando música do período do século XVI ao século XVIII, que é o período para os contratenores, que era a época dos castrati. Então, castrati, meninos castrados. Que tinha Michael Jackson. Pra preservar a voz. Também? Mas essa aí é a lenda do Michael, não é verdade, não. Eu não acredito. Então, a voz era dele mesmo. Era dom, era dele, ele era maravilhoso. E aí, passou-se todo esse tempo, eu fiz muitas óperas, trabalhando tanto aqui no Brasil quanto lá fora, fiz várias montagens. E quando chegou em 2000 agora, né, depois de todo esse tempo, surgiu uma oportunidade onde precisava de um cantor performático, porque eu sempre fui muito performance. Essa coisa do teatro, Thaís, é forte, né? Puxa, né? Faz com que, porque no teatro é tudo muito aberto, né? A gente tem que muita expressão corporal, né? Não é só voz, é expressão corporal, porque você dança, você tem que atuar, né? Ao mesmo tempo, interpretar o seu personagem e cantar. Então, ao mesmo tempo que você está cantando ou dando um texto, tua perna tem que estar lá em cima, você tem que estar dando uma pirueta. E aquilo já está na veia da pessoa, por isso que eu falo, eu tenho 80% que existe em mim é intuição e dom. E o restante a gente vai estudando para aprimorar. Você nasceu para isso. Sim. Então, quando chegou essa oportunidade, eles procurando alguém e não conseguiram, tinham 1.500 inscritos, né? E nesses 1.500 eles não acharam um artista performático para ir em um dos 3 navios que sairiam de Barcelona, Espanha. Então, a minha amiga, ela falou assim, Patrícia, Pati Camin, um beijo, que tá lá, inclusive, no civil, navio que eu fiz também. Ela falou, não, mas tem o Danilu. Aí eles falaram, mas quem é Danilu? Who's Danilu? I'm here, Danilu, the countertenor, Brazilian voice. Aí olharam um vídeo meu, adoraram, entraram em contato e falaram assim, rapaz, o embarque é para amanhã. Não, era pra 15 dias. Ah, tá, ainda tinha 15 dias. Eu falei, não consigo. Falei, não consigo. É exames médicos que você tem que fazer. Bom, consegui passar para o mês seguinte. Pro dia, em vez de eu embarcar dia 15 de outubro, eu embarquei dia 15 de novembro. E em meio a mudanças de casa, aí o meu marido, a gente estava de mudança e abrindo o novo espaço nosso, né, o nosso terreiro. E, bom, sei que eu consegui, aceitei essa proposta de pronto, porque eu falei, olha só, todo mundo lá atrás, há mais de 10, 15 anos atrás, o povo falando pra eu ir cantar em navio, mas eu não vi a possibilidade, nunca nem busquei isso. E do nada o universo me trouxe. Do nada, nada. Né? Não, acho que tudo tem, assim, o seu merecimento. Nem fala. Tem. E aí eu falei, sim, vou. Me aprontei direitinho, fiz tudo que tinha que fazer, o curso que você tem que fazer, curso de marinheiro, tem que fazer tudo. E aí... Você tá bom para outros cargos agora. Não, mas se aquilo afundar, eu já sei o que fazer. Pegar meu colete salva-vidas nunca Ele não vai ficar que nem o Titanic, o povo lá tocando e ele cantando. Mas a gente aprende, a gente tem treinamentos obrigatórios semanais. Acredito. Sim. Bom, gente, voltei a fazer o que eu pedi pro universo na época, falei, eu quero... Não tá rolando, pós-pandemia as coisas ficaram complicadas. Mas eu foquei no positivo. Falei assim, universo, eu cansei. Se não é aqui, me bota para outro lugar. O universo falou, sim. Aí veio isso, essa oportunidade, fui, abracei. Beijo marido, beijo mamãe, beijo minha gataiada. E fui embora. Foi uma turnê maravilhosa de 2023 até 2024 e agora esperando eles me chamarem novamente, né? Com certeza. É um rodízio que eles fazem lá, então se tiver agora essa nova... esse novo crossing, né? Brasil, Europa, Brasil, aí eles vão precisar novamente de... E você não mandou currículo ainda para a Oceania, para United States of America? Então, fazer Ásia?
Eu adoraria mesmo. Não Eu é? quero muito, Tem eu quero mais é muito. que ir, uai, já eu tá. só não quero ser. Eu sou muito fiel a algumas coisas, sabe? Muito, vamos dizer assim, leal. E a MSC, a Ladybug, que é a agência suíça a qual eu faço parte, né? E Que ele tem só meus faz agentes são de esse lá, eles pegam a trajeto. MSC e eu não sei se eles trabalham com outras empresas. Então, assim, se eu sair hoje da MSC e for para outra empresa, eu não volto mais. Ah, é verdade. Tá Então, eu não certo. quero perder esse vínculo. Eu achei que a empresa tivesse outros navios que fossem Então, para eu outras... não posso te responder isso, que eu realmente não sei. Para mim, eles trabalham com a MSC, eu nunca vi divulgação dos artistas da Ladybug em outros navios. Então, eu pretendo continuar certo. com eles e porque, assim, tudo é bom. A experiência, as viagens, você conhece locais, culturas, gastronomia, tem a oportunidade de se apresentar para um público a cada dia diferente, toda semana é um público diferente. Então é maravilhoso, as pessoas começam a te procurar, a apreciar seu trabalho, te seguir. E então eu quero. E fora que o salário é ótimo. Não vou nem falar que é bom e nem muito bom. É ótimo. Então eu pretendo continuar com essa lealdade a essas empresas, né? No caso, a minha agência, que vai me mandar para mim no que eu considero a melhor empresa de navios. Legal. Né? Qual música você elaborou para cantar nos shows, mas tem algum pedido? Alguém faz algum pedido? Não. O não show, tem. ele é um show de repertório montado. fechado. Tá. Eu tenho, inclusive, que apresentar de 15 em 15 dias um repertório novo pro Cruise Director, que é o meu chefe no navio, o diretor de cruzeiros no navio, ele é o meu chefe. Tá. Né? Ele foi o meu chefe nessa turnê que eu fiz. Então, ele falou, olha, o pessoal da agência tá pedindo um show novo. Então, eu tinha que montar um repertório novo e que faz... o artista entra no palco, eu canto no teatro, tá? Porque eu sou, na verdade, o meu cargo no navio, eu era um Resident Guest Artist, eu era um artista convidado. Então eu não era apenas um crew, um tripulante que tinha que ficar sempre no meu cantinho, quietinho, não. Eu tinha todos os privilégios de um passageiro também. Então eu era um artista do teatro, né? Que são shows mega especiais. Existe um elenco fixo no teatro de cantores de vários países, que vão desde cantores a bailarinos, e a equipe técnica também. Só para você ter ideia, Thaís e galerinha, a equipe técnica que cuidava, que montava meus shows, que fazia tudo para mim, é a mesma equipe, é parte de uma equipe que trabalha no Cirque du Soleil. Nossa. Tudo que eu precisava, eu falava, eu quero isso, tava lá. Então eu tinha que montar esse repertório, então não tem aquela coisa que o brasileiro tem, tipo assim, canta Raul! Não existe. É lógico que aquela temporada brasileira sempre tinha né, mais torto na plateia que fazia essa brincadeira, né? Só que a gente tem um tempo para começar e terminar esse show. São 45 minutos de show e são 3 shows por noite. São 3 shows por noite. Então é bem puxado. Não são todos os dias, eu canto na folga do elenco do teatro. Então, eu faço o primeiro show no Yacht Club, que é só uma apresentação ao piano, com um pianista. Canto lá 2, 3 músicas para avisar do meu show que ocorrerá naquela semana. Se é um cruzeiro de 3 dias, eu faço apenas um show. Se é um cruzeiro de 7 dias para mais, eu faço 2 shows, porque aí o elenco do teatro precisa descansar. Os bailarinos e os cantores. E eles conseguem se revezar durante os shows deles. Então entra uma dupla de cantor, canta 2, 3 músicas, eles saem, entra outra dupla, canta. No meu show não, sou só eu no palco. Only you. Sem balé, only me. Então, era mais puxado, mais cansativo. Então, se eu cantasse, eu fizesse um show por semana, eu precisava do resto da semana para me recuperar, praticamente. Você me contou ontem que teve uma música que foi por conta do Mars, que ele cantou pro Chitãozinho, Chororó, e que acabava Evidências. Isso, essa música virou um hino e ela agora ela é uma exigência da empresa, da própria MSC. Eles pedem para que o cantor convidado do navio, no dia do Bye Bye Civil, que foi o navio que eu estava, né? Existe um show onde eles reúnem todos os artistas do teatro. Então, e o artista convidado, né? Que no caso, Moá. Então, só que quando eu entrava no palco para cantar, eu tinha que cantar uma música brasileira. Como o Bruno Mars veio pro Brasil, logo após a pandemia, teve um show dele, que na plateia estava o Chitãozinho, Chororó e família. E aí o Bruno, quando ele saiu pra se trocar,
ele colocou, o tecladista tocou a música inteira, Evidências. Gente, pra quê? Começaram a pedir a música no navio e essa virou uma música que, engraçado, ela fica no nosso inconsciente, né? E só que eu nunca parei, nunca nem em karaokê eu cantei Evidências na vida, então eu não sabia a música inteira, conhecia o refrão. Quando chegaram lá pra mim e falaram, você vai ter que cantar Evidências, gente, eu com a letra na mão, te juro. Então eu subia no palco, o microfone aqui assim, né? E aí eu segurava o microfone e eu ficava assim, cantando, né, gesticulando, e aí eu olhava, e nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências. Aí eu, e agora, qual que é a próxima fase? Aí eu, disfarçando as evidências, até decorar a música. E foi, aí eu falei, mas eu não tenho o arranjo dessa música, pois eles, a agência manda o arranjo pra você, pergunta qual é a tonalidade que você vai cantar a música, e eles mandam o playback prontinho. Que legal, assim, né? E não é uma coisa que demora dias, não. Eu fiz o pedido, falei a tonalidade que eu precisava cantar a música, né? Fui até o pianista do navio. Falei, vamos fazer um testezinho aqui? Chitãozinho e Chororó canta nesse tom, né? Vamos fazer... faz nesse tom, canta. Tá confortável. Faz meio tom abaixo. Não, ficou ruim, vai ser no tom original mesmo. Então, legal. No mesmo dia a música chegou. Olha, tá vendo? No mesmo dia a música chegou. A equipe, né? Agora, a gente tá chegando no final. Pena, porque a gente tem tanta coisa. Mas eu vou fazer um pedido especial. Ave Maria. Tá bom. Vou fazer aqui um trechinho da Ave Maria. Temos tempo? Temos. Tá. Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Sancta Maria, Maria, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Que Nossa Senhora te abençoe sempre, menina. Assim Te amo muito. Amém. Que todos sejam abençoados com essa linda voz, com esse lindo canto e essa linda oração. Então, que a gente tenha uma semana aí maravilhosa para todo mundo. Deixa seus contatos. Deixo, quem quiser me contratar para shows, quaisquer tipo de eventos, tá? Eventos corporativos, festas. Meu telefone é 11 São Paulo 98921 2670 ou pode me chamar no direct do Instagram. Minha página lá é danilu.music. Danilu com 2 N's de navio, um L só e U no final. danilu.music, tá bom? Um beijo e gratidão. E já mais tinha uma o Zene vez. de navio na vida dele. Exatamente, exato, amor. Não, nada é por acaso. Pessoal, um grande beijo e a gente se vê no próximo programa.